Havia acabado de amanhecer quando este veículo foi abordado na cidade de Cubatão por 2 bandidos armados. O motorista era este homem, de 43 anos, que prefere não se identificar. Ele conta que estava indo trabalhar quando teve o automóvel cercado pelos marginais. Quando eu entrei por baixo do viaduto, a pista estava bloqueada, né, com a Meriva, com os bandidos, né? E assim que eu parei o meu carro, eles saíram do carro anunciando assalto com arma, né, e vindo em minha direção. Aí ele pediu para que eu saísse do carro sem esboçar nenhum tipo de reação. E foi o que aconteceu. Aí ele pediu para que eu fosse para outro carro que ele estava dirigindo, né, para a Meriva. A vítima foi obrigada a descer do carro e entrar nesta Meriva com um dos assaltantes. O outro seguiu com a picape roubada em alta velocidade, mas foi avistado por este motociclista. Sabendo que uma pessoa havia sido sequestrada, ele resolveu seguir o automóvel. Na hora que ele passou, eles quebraram um bloqueio, né? E aí não tinha como o policial fazer acompanhamento. Aí foi na hora que eu fiz acompanhamento e passei todas as coordenadas para o policial. Enquanto o assaltante era perseguido, o outro permanecia com a vítima. Ela foi libertada aproximadamente 20 minutos depois. Ele pediu que eu não tentasse nenhum tipo de reação, porque estava sendo seguido, né, pelo comparsa dele. E ao mesmo tempo, em seguida ele falou que o alvo não seria eu, né, que eles estavam interessados no carro, que na verdade o carro era uma encomenda, estava encomendado, então eles vieram buscar o carro realmente, que a primeira oportunidade ele iria me liberar, né. Então, chegou num determinado momento lá, ele simplesmente falou assim, olha, eu vou te liberar, né, vou te liberar depois da curva, você está próximo da sua casa. Aí ele parou o carro, abriu a porta, né, destravou a porta e mandou que eu saísse rápido, né. E foi o que eu fiz, eu saí, ele ligou o carro e saiu em disparada. O motociclista conta que o mesmo bandido que fazia o homem refém foi atrás dele e tentou atropelá-lo. Conforme cheguei em São Vicente, ele percebeu que estava sendo perseguido, ele ligou para o comparsa dele, automaticamente veio um Meriva atrás de mim, bateu na minha moto, mas não conseguiu me derrubar, graças a Deus, e eu consegui escapar. Ricardo Gonçalves Módica foi preso em flagrante. Ele portava uma arma de brinquedo. Alan Augusto Santana, que fugiu com a picape, foi detido poucas horas depois. Segundo os policiais, a Meriva usada pelos criminosos foi roubada ontem na Grande São Paulo e a placa é de um outro carro também roubado. Por isso, Ricardo e Alan não devem ser os únicos envolvidos no caso. A polícia suspeita de uma quadrilha composta por pelo menos 4 pessoas, especialista em roubo de veículos. De acordo com o delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Santos, antes de cometerem o assalto, os bandidos colhem algumas informações sobre a vítima, como o endereço da residência, o trajeto de casa até o trabalho e o automóvel que ela possui. O marginal já sabe o que quer e escolhe apenas o local e a hora da abordagem. É uma quadrilha organizada. Eles faziam um levantamento prévio da residência da vítima, do veículo que eles desejavam, praticavam o roubo e depois conduziam até São Paulo. Para a polícia, embora tudo tenha acabado bem, a atitude do motociclista foi arriscada. Um dos criminosos, ao notar que estava sendo perseguido, ele lançou o carro contra a moto, mas poderia desferir um tiro e acabar de uma forma trágica essa ocorrência. Passava pela minha cabeça que eu estava correndo risco de vida, lógico, mas o que eu queria mesmo era apreender o veículo e o bandido. Por quê? Porque bandido bom para mim tem que estar na cadeia. A vítima, que já havia passado por situação semelhante, quer esquecer os momentos de angústia. A única coisa que passa pela cabeça é a família, né? Os filhos, preocupação de deixar, né? Só isso. Acho que é a única coisa que dá para pensar na hora.